Boa tarde, oitavo C. Boa tarde, oitavo B. Boa tarde, oitavo E. Hoje, vocês sabem, né? A cada 15 dias eu tenho que levar meu filho ao médico, então eu resolvi fazer a gravação da aula de hoje. Mas segunda-feira e terça-feira a gente tá de volta, tá certo? Antes de mais nada, vamos voltar. O texto ele começa. Eu pedi para vocês começarem pela página 68, mas na verdade ele começa aqui, ó, na 66. Ele vai apresentando o perfil da geração Z, né, que é a sua geração. Depois ele vai fazer um retrocesso, falando dos baby boomers, falando da minha geração, a geração Y. Eu tô entre a X e entre a Y, né? Depois fala também da geração X. E depois fala da geração Z e a geração alfa. Ela vai ser mais comentada a partir da página 69, que é a reportagem, né? Então o canal Gloob, ele contratou a empresa Play Conteúdo Inteligente para desenvolver essa pesquisa de quem é o público-alvo do canal infantil, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Todo texto jornalístico, toda entrevista, ela parte do princípio de várias entrevistas, né? Então, eles consultaram aí 510 pais e, claro, crianças também. E eles aliaram a essa pesquisa, essa reportagem, esse outro gênero textual, que são infográficos, né? Então, os infográficos são 30 vezes mais lidos do que o texto tradicional, né? Por quê? Por que será que é mais lido? Porque é mais colorido, está mais resumido, né? Ou seja, ele é mais atrativo. E praticamente ele vai servir como auxiliar, né? Como um realce à informação lida com mais detalhes. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão começou na página 69, né? Então, pediu para você dar uma olhada geral no texto, observando o título, o subtítulo, as imagens, as legendas, os boxes, né? Porque tem muito termo em inglês, né? São termos técnicos para quem é da área. E aí pediu para você responder, né? Então, olha só, está correta a informação de que o texto abordará um tema relacionado ao perfil da geração alfa? Sim, está correta, tá? O título, ele está de acordo com o assunto do texto. Na letra B, você já escutou falar em geração alfa e geração Z? Aí eu entendo que é uma resposta pessoal, porque alguns já ouviram, outros não, né? Você acredita que a reportagem que vai ler poderá ajudar você a responder as questões anteriores? Sim, né? As perguntas, elas estão relacionadas ao texto, à reportagem. No item 3, né? Pediu assim, explorar o infográfico, pediu para você... você conseguiu entender, né? Olhando o infográfico? Sim, o infográfico está bem explicativo, né? Ele mostra as tendências, ele mostra também outras informações, então dá para entender, ok?
na questão, agora a gente está na página 72, certo? Se vocês estão acompanhando aí, né? Na 72, aí eu coloquei assim, o texto em construção. Eu cheguei a escrever no WhatsApp, né? O texto em construção, porque essas três perguntas anteriores aqui, a gente entende que são as primeiras impressões, como diz o título, né? Então, são muito pessoais. O texto ajudou você? O texto aprendeu? O que você aprendeu ao ler a reportagem? Então, todas essas respostas são pessoais, tá bom? Então, não tinha nada que discutir com os colegas, porque nesse momento a gente não pode sair de casa, certo? Então, vamos lá. Na letra A. O infográfico ajudou a compreender os resultados obtidos pela pesquisa? Explique, né? Provavelmente você respondeu que sim. O infográfico mostra a quantidade, né, e reforça as informações do texto, né? Este texto explicou como é a mentalidade da próxima geração, né? A gente compreende ao ler tanto o texto quanto o infográfico. O infográfico até é mais claro do que o próprio texto, tá bom? Na B, em que medida infográficos como esse se assemelham ou diferenciam de outros meios de divulgação de dados de pesquisa que você conhece? Quais são os outros dados de pesquisa que você conhece? As tabelas, os gráficos simples, né? Eles, na verdade, são muito parecidos, né? Porque você já com certeza já viu o gráfico de pizza nos livros de matemática, nos livros de geografia, né? Então, eles são muito parecidos com os gráficos que a gente já conhece. Como o infográfico está organizado? Quais são as principais partes que o compõem? Onde que eu deixei? Bom, primeiro ele mostra a classe social, né, que tem acesso à TV paga. Depois ele faz um comparativo com a geração Z e com a geração Alfa. E terceiro, ele mostra 5 mudanças comportamentais de meninos e meninas, né? Ele ficou dividido dessa forma. Na 2, tá? Então, você tinha que rever o recorte do infográfico, né? E na letra A, de novo, é uma resposta pessoal. Você se identifica com algumas das gerações descritas no infográfico? Eu também tenho um garoto aqui em casa que é também da sua geração. Então ele disse sim, eu me identifiquei com algumas informações do gráfico, né? Aí ele falou, que ele não vive sem internet, né? Que ele gosta de novidade, ele gosta de experimentar, né? Os conteúdos que ele vê na internet, que ele vê nos games, que ele vê no YouTube, né? Então, gosta de interagir com essas plataformas. Então, muitas coisas aí você também deve ter se identificado. Bom, quais pontos apresentados no infográfico você reconhece como uma característica sua? De novo, uma resposta pessoal, né? Por exemplo, eu vou falar aqui o que o meu filho disse, né? Tem essa tendência mesmo de ser exibicionista,
de falar, de comunicar, de ter canal, ter vontade de criar um canal, ganhar dinheiro pela internet, né? São características. Vocês estão inventando novas profissões que eu nem imagino aonde isso vai parar, né? Hoje, 2020, a gente não tem muito a ideia do que vai acontecer daqui a alguns anos, porque está tudo muito novo, né? Vocês estão descobrindo ainda o que vocês vão fazer no futuro. Provavelmente vai estar associado à tecnologia, ao mundo da internet, né? Então, essas novas profissões, esses novos mercados de trabalho, vocês estão construindo ao longo dos anos aí, tá? Tá em construção. A letra C, a gente não vai fazer um infográfico ainda, tá bom? Mas eu prometo que a gente vai abrir uma aula para a gente trabalhar algumas dessas questões. Vai ser bem interessante. Eu fiz isso com uma atividade de inglês e deu super certo, né? É bem legal também. Terceiro. A terceira questão. Terceira questão, deixa aqui. Tá. Quem é Luciane Neno? Ela é a gerente de marketing do Canal Globo. Qual a relação dela com o desenvolvimento da pesquisa? Ora, se ela é a gerente de marketing, então ela quer saber quais são as pessoas que assistem, né? Qual é a classe social, né? Para poder ela fazer um outro tipo de comercialização, tá? Que tipo de brinquedo a classe X pode comprar? E aí vem a propaganda daquele determinado brinquedo. Que tipo de roupa, né? Que marca de roupa essas pessoas irão se interessar? Então, marketing, vendas, né? Então ela precisa conhecer quem é o público-alvo, como é o bolso dessas pessoas. B. O que Luciane Neno quis dizer quando mencionou target? O target, exatamente isso, né? Ela quer saber quem é o público-alvo, como é que é o bolso dessas pessoas, né? Esse target são exatamente as crianças que assistem os desenhos animados que passam nesse canal. Então ela precisa saber a idade, ela precisa saber o gênero, ela precisa saber a condição social, né? Tudo isso faz parte do trabalho dela. Como ele se relaciona com o objetivo da pesquisa, né? Para gerar novas fontes de trabalho, novas fontes de renda, né? Novos contratos. Porque não adianta nada eu colocar assim um determinado filme, se não está adequado para aquela determinada criança. O que vai acontecer? O pai, a mãe que pagam pelo canal, eles vão fazer uma pesquisa. Isso aí não está adequado para uma criança de 3 anos assistir. Eu não gostei, então eu vou procurar outro canal. Então, é preciso também conhecer o público para saber o conteúdo, se o conteúdo agrada a todos. Fora também os patrocinadores, que são as pessoas que fazem toda essa comercialização que eu já expliquei anteriormente, tá? Letra C, qual é o perfil do público entrevistado, né? O perfil é... Classes A, B e C, né? Então, falando um pouquinho de classes, né? A classe A é a classe rica, tudo bem? A classe B, a gente caracteriza assim, mais ou menos por mês, tá? Eles ganham entre 10 mil a 20 mil. É o que a gente conhece por classe média alta.
A classe C ganha em torno de 4 mil a 10 mil, é a classe média, tá? Então, são essas três classes, tá bom? Até porque um canal chega a custar de 130 a 174 por mês, né? Então, é um produto em que as pessoas escolhem porque acham que os canais abertos não são tão educativos, então procuram pagar por um serviço de TV para ter um acesso à programação mais seleta, né? Canal Globo passa desenho animado 24 horas por dia. Então, as famílias optam por esse tipo de serviço. Você acredita, na letra D, você acredita que o público investigado pela pesquisa representa o perfil fiel ou significativo das crianças? Ó, eu interpretei assim, ele representa um levantamento de dados para quantificar a geração alfa, portanto ele é significativo, tá? Porque pode ter alguma diferença de região para região, né? Pode ter alguma diferença de pessoas, né? De opiniões se eu for fazer pesquisa com outras pessoas, já vai sair um outro tipo de resultado. Então, é uma média, né? Uma média. 4. Que outras vozes, ou seja, ponto de vista... Que outras vozes você consegue identificar como fundamentais na composição de dados, né? Então, você viu aí a fala da gerente de marketing, mas dentro dessa reportagem apareceram justamente a pesquisa quantitativa, certo? O Home Invasion, que são as entrevistas de campo individuais. Então, foram entrevistados aproximadamente 510 pais e crianças entre 6 a 9 anos. Então, você tem a fala dessas pessoas, né? Como e qual finalidade foram empregadas as aspas na reportagem? Geração alfa, um mindset em construção. Como ela foi? Ela foi criada para dar o nome ao estudo, certo? Era preciso ter dado um nome a essa pesquisa, e aí foi dado esse nome. Qual finalidade? A finalidade de referenciar, de dar referência ao resultado, né? Como é que diz assim? Eu preciso ter um nome para caracterizar o resultado final dessa pesquisa. Por que eu dei esse nome? Eu dei esse nome porque eu fiz um levantamento de dados e tá aqui o resultado. Provavelmente a geração alfa realmente é a continuação da geração Z. Ela é muito mais conectada com a internet, ela não tem vergonha, ela não liga em perder a sua privacidade, né? E elas buscam essas experiências aí. Além do mais, a gente percebe também que tanto meninas quanto meninos deixaram de ter aquela particularidade. Todos são um grupo só, um grupo de pessoas, né? Gostam de brincar não tem mais a brincadeira, essa aqui é brincadeira só para menina, essa ali é só para menino. Não tem mais isso. Todos brincam gostam das mesmas coisas. Os relacionamentos entre pais e mães
são mais afetivos, né? Eles são mais próximos do que um estranho, do que um youtuber, do que até mesmo um personagem, né? Tem ainda, você vê ali alguma coisa, mas ganhou em disparado o pai e a mãe, né? Talvez essa pesquisa seja ainda feita por crianças ainda muito jovens, isso daí pode mudar com o tempo, mas a princípio é isso mesmo, tá? E a conexão do pai, a presença dos pais, o sexo masculino da família, ela tem sido maior. Isso que é o bacana, né? E é isso, pessoal. Com relação a essa correção, qualquer coisa na próxima aula, quando estiver presente, aí a gente tira mais dúvidas, tá bom? Até mais.